Sejam bem-vindos. Aí a gente está para começar, vamos começar agora. A partir de agora ninguém entra mais. Finalzinho lá da aula, vou fazer a chamadinha, tá? E aí nós encerramos nossa participação na sexta-feira de hoje. Vocês perceberam, eu vim bem trajado hoje, de terno, né? Em comemoração a um feito histórico que aconteceu no dia de ontem. E nós vamos dar sequência, né, esse feito hoje na nossa aula aqui, tá? Para quem não veio na aula de segunda-feira à tarde, eu comecei a trabalhar com vocês a dinâmica do espaço agrário global, né? Depois nós vamos falar um pouquinho também do espaço agrário brasileiro. Nós vamos entrar nesse assunto do espaço agrário aqui do Brasil, né? A gente está falando do global ainda. Então, na aula passada, nós falamos dos sistemas agrários que existem, né? Então, o sistema lá das agricultura familiar, né? A agricultura camponesa, tá? Do sistema da moderna empresa agrícola, sistema de jardinagem, né? Todos os sistemas nós falamos na aula passada. Se ficar alguma dúvida, para quem não veio na aula passada, está gravado também, disponibilizado lá no YouTube, só entrar e acessar para poder ver lá essa aula que a gente falou desses sistemas, né? Eu falei também um pouquinho da agricultura dos Estados Unidos na aula passada, que é uma das potências agrícolas do planeta, né? Então nós temos algumas das grandes potências agrícolas. Nós temos Estados Unidos, que além de ser uma potência agrícola, uma potência tecnológica também. Então, boa parte da tecnologia agrária que nós temos no Brasil aqui vem dos Estados Unidos e vem da Europa, né? Porque a Europa também é uma potência agrária. Apesar de ter um espaço ali reduzido, um pouco maior do que o território, por exemplo, da floresta amazônica, né? A extensão territorial da Europa. A Amazônia tem em torno de 8 milhões de quilômetros quadrados ali, a Europa vai ter 10 e pouquinho, né? Mesmo assim sabe aproveitar muito bem o seu território, o seu terreno. E consegue manter a produtividade porque mecanizou o campo, assim como os Estados Unidos e assim como o Brasil, né? O Brasil também se destaca nesse potencial agrícola, né? Da agropecuária ou agrobusiness, né? Também conhecido como agronegócio aqui no Brasil. Tem até uma propaganda na TV muito famosa que fala que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Como vocês sabem, né? Vocês acompanham muita mídia, vocês sabem muito bem isso. Vocês têm parentes que têm fazendas, né? Grandes propriedades rurais. E aqui o destaque do nosso território é justamente a produção de grãos para a exportação. Então, os Estados Unidos, a Europa e o Brasil, eles têm algo parecido, porque a produção, né, boa parte dela é destinada à exportação. Principalmente Estados Unidos e Brasil, no que nós chamamos de commodities, né, que são gêneros agrícolas ali que servem para manter o equilíbrio da balança comercial. É óbvio que no Brasil não entra só gêneros agrícolas, né? Entram todos os produtos do setor primário. Então, gêneros agrícolas, mais minério de ferro, manganês, bauxita, né? Então o extrativismo mineral também entra nessa composição da nossa balança do setor primário. Então nós temos um certo destaque aí. E nós competimos com essas grandes potências. Na aula passada eu falei dos Estados Unidos, eu falei dos cinturões de produção, e aqui na Europa também tem as áreas produtivas, né, dos países. Depende ali muito do clima, então mais ao norte a agricultura não é tão praticada, mais ao sul da Europa, como vocês sabem, porque o clima é mediterrâneo, então é mais ameno, aí é mais propício para a agricultura ali na Europa. Já no Brasil, não. No Brasil, nós estamos dentro de uma condição climática tropical que favorece, né, a prática agrícola, sem falar dos biomas que também favorecem essas práticas agrícolas. Tá? Então, nós temos, desde a década de 70, avançado na agricultura em várias regiões aqui brasileiras. A gente ainda vai trabalhar a agricultura no Brasil, mas justamente o avanço dessas áreas, no que nós chamamos de Revolução Verde, a partir da década de 70, com os militares no poder, no Cerrado e na floresta amazônica, permitiu que o Brasil expandisse o seu mercado internacional.
Então é bom que vocês também acompanhem a conjuntura internacional, a diplomacia, que é algo que eu sempre falo para vocês, que sempre está em pauta, né? Os conflitos políticos que o Brasil tem com outros países, principalmente com os principais compradores. Quem são os principais compradores do Brasil hoje? China, União Europeia, Argentina e aí os Estados Unidos. Então é uma visão errada achar que os Estados Unidos é o nosso principal comprador. Quando, na verdade, quando nós falamos de setor primário, ele é o nosso principal competidor. Compete com a gente em todos os setores. Né? Na soja, na carne. Então, ele está competindo com a gente ali nesses setores. É claro que ele compra alguns gêneros que ele não produz, né? Algumas atividades tropicais, mas ele também impõe para o Brasil que compre produtos dele. Por exemplo, o Brasil tende a aumentar agora nos próximos dias a importação de etanol americano, que é feito a partir do milho. Dessa forma, impulsiona aqueles plantadores de milho que existem lá nos Estados Unidos a plantar mais, né? E aí eles vão vender mais etanol, ou vão vender mais o milho para as indústrias ali que produzem o etanol americano, e esse etanol vai entrar aqui. Isso favorece o Brasil? De modo algum, né? Pode favorecer o governo numa prática ali capitalista de parceria com os Estados Unidos, mas é totalmente desfavorável aos nossos produtores de etanol aqui, que são ou dependem da matéria-prima dos produtores de cana-de-açúcar. Então você vai favorecer os Estados Unidos, mas vai quebrar esses produtores de cana-de-açúcar aqui dentro. Então não é vantajoso e não é inteligente uma prática dessa, né, econômica assim. Como também não é inteligente da parte do Brasil ficar brigando, né, discutindo, faltando com diplomacia com a China, por exemplo. Já que a China é a nossa principal parceira, a principal compradora dos nossos produtos, principalmente a soja. E se a China para de comprar a soja brasileira, vai comprar de quem? Dos Estados Unidos. Então favorece novamente os Estados Unidos. Um dos pontos de conflito atual é Estados Unidos e China. Justamente por quê? Porque os Estados Unidos quer que a China compre mais dele. O que favorece, ou vai favorecer mais a economia americana naquilo que é agora a nova corrida, né? A nova Guerra Fria, como alguns jornais têm travado, têm trazido para a gente aí, que é a disputa entre Estados Unidos e China. Porque a China quer ser hegemônica, né? Quer ser a principal economia do planeta. Para isso, ela tem que superar o PIB americano. Tá? E a tendência é que supere, como vocês estão acompanhando, aí vocês estão sabendo. Tá certo? Bom, falando aqui da agricultura da Europa, trazendo aí para o nosso contexto, depois a gente vai abordar Brasil e a gente pode fazer uma comparação com esses três principais polos agrícolas. Né? Não que outras áreas não sejam produtivas. Na aula passada eu falei de agricultura de jardinagem e eu falei que o Sudeste Asiático é um dos principais produtores de alimentos do planeta. O que eles produzem lá? Arroz, né? Principalmente o arroz. A rizicultura é muito praticada lá. Né? Abastece toda a Ásia. Olha que a Ásia não é pequena, né? Quando a gente fala de população. Tá? Então, eu estou citando aqui os principais polos, mas nós temos outros polos produtivos. A própria África é um polo produtivo hoje em algumas regiões, através de ajuda de outros países, como o Brasil, que financiou a entrada de empresas agrícolas como a Embrapa dentro do território africano para tornar aquele território mais produtivo e dessa forma diminuir um pouco a fome lá na África. Né? Então o Brasil, nos anos anteriores, ele acabou contribuindo com esse processo de desenvolvimento agrário também no continente africano. Mas falando de Europa, nós sabemos primeiro que a Europa ela passou por um longo e intenso processo muito forte, um processo de industrialização. Então, a Europa, até 1750, ela é um espaço geográfico, a maior parte daquele espaço ali, né, formado, estabelecido, ele está ligado ao meio rural, às atividades agrícolas. A industrialização que tem início a partir da metade do século XVIII, ela modifica toda a conjuntura do espaço europeu. Primeiro com a instalação das indústrias, né? Depois com a criação e
expansão dos centros urbanos conforme a população agrária ia deixando o campo para abastecer as cidades, como mão de obra das cidades. Então, isso fez com que os centros urbanos ali da Europa, ó, eles se dilatassem, né, ou expandissem, crescessem mais. Tá? E esse crescimento modificou toda a conjuntura europeia a partir do século XVIII. Então, você tem uma concentração da mão de obra nas cidades e não no campo. Isso já é algo interessante para ser analisado quando a gente fala de quesitos demográficos da Europa. Porque quando você compara do Brasil, por exemplo, o Brasil só consegue modificar essa conjuntura demográfica na metade do século XX. Os caras fizeram isso lá na metade do século XVIII. Aumentaram a população urbana. E como eles fizeram isso? Primeiro, era necessário mão de obra nas indústrias, né? Abastecimento daquela mão de obra para o mercado industrial. Depois, era necessário também aumentar a produtividade das cidades. Já que essa mão de obra estava indo para as cidades, tinha que ter comida para essa mão de obra. Né? Tinha que ter comida nas cidades. Uma forma de você aumentar a distribuição de comida nessas cidades, desses centros urbanos e industriais, era mecanizando o campo. Então, a partir do século XVIII, XIX, né, XX, é intensificada a mecanização das lavouras. Porque você mecaniza o campo, você libera a mão de obra para as cidades e você torna esse campo muito mais produtivo. Então, a Europa aprendeu, nos seus espaços reduzidos agrícolas, a mecanizar esse campo e aumentar a produtividade dele. Né? Aumentando a produtividade, você consegue manter o abastecimento interno do continente europeu. Isso só vai melhorando com o passar do tempo, como vocês sabem. Depois é criado pela União Europeia, né, organismos ali que vão controlar essa produção agrícola e de distribuição também, sem tarifação, preço de custo. Então é muito barato você se alimentar ali dentro da União Europeia ou para os países da União Europeia. Políticas agrícolas vão ser implantadas dentro da União Europeia também. Eu trouxe uma para vocês ali. Quando a gente analisou blocos econômicos, agora não me recordo, não esse ano, mas em anos anteriores, acho que foi até no 8º ou no 9º ano, a gente falou de União Europeia, eu disse para vocês que eles têm várias políticas lá. Eles têm políticas judiciais que deixam as leis mais próximas entre os países, leis parecidas, né? Tem políticas demográficas também, né? de fluxo migratório, vocês sabem disso, mas também tem a política agrícola comum. Então, regiões que são destinadas a produzir, né, na agricultura ali dentro do território. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém desmutou aí? Não? Tá de boa? Então tá. Então essas regiões, assim como as belts dos Estados Unidos, são elas que produzem no campo europeu. Né? São elas, então, que tornam, tá, a atividade agrícola ali na Europa mais difundida, né, expansiva e que consiga abastecer todo esse continente desenvolvido. Né? Por ser, ou por fazer ali, né, ter na maior da sua composição a Europa países desenvolvidos, a mecanização das lavouras é algo muito presente. Tá? O Brasil não é um país desenvolvido ainda, é um país emergente, né? Até abriu mão dessa condição nos últimos meses, ano passado, vocês acompanharam isso, a gente até comentou isso em sala, mas ainda é entendido como um país emergente. Porém, quando nós falamos de setor primário, o Brasil é considerado uma potência desenvolvida. Porque o campo é mecanizado, o extrativismo é mecanizado, então o Brasil se desenvolveu nesse setor, né, no setor primário da economia. Tá? Tem muita coisa que precisa melhorar? Tem. Poderia até desenvolver uma indústria que produzisse, né, essas tecnologias, que melhoraria muito para a gente, porque nós somos dependentes da tecnologia estrangeira no nosso cotidiano e também nos setores da economia. Né? Então é algo que eu sempre falo para vocês. O fato do Brasil não ter indústrias hoje, indústrias que desenvolvam esses insumos, torna o Brasil dependente estrangeiro. Se nós tivéssemos essas indústrias, com certeza o nosso setor hoje estaria muito mais avançado e a nossa economia estaria muito melhor
do que ela está, né, na 8ª economia do planeta, com um déficit para o ano que vem na balança comercial, né, um declínio do PIB de em torno do mínimo de 5%, negativo para o ano que vem. Isso muito também decorrente da crise. O mundo todo, né, tende a ter ali uma defasagem no PIB, mas o Brasil vai sentir mais, porque somos emergentes ou subdesenvolvidos, como queiram, e estamos passando por essa crise, né, sanitária e econômica também. Tá? Aqui, as zonas produtivas da União Europeia, da Europa. Né? Então, olha lá, agricultura de subsistência existe, né? Principalmente ali, ó, próxima região do Cáucaso, que é uma área que ficou durante um bom tempo ligada à União Soviética, né? São os países desmembrados, ou os países que fizeram parte do leste europeu, tá? E hoje fazem parte da União Europeia. Nós falamos no passado, 28 estados que compõem, né, essa União Europeia. Tá? Aí tem pecuária de pastoreio, culturas, ó, culturas e pecuária também, aí as culturas distintas, né? Produtos florestais, tá? Pastoreio nômade, né? E pouco ou nenhuma atividade comercial ligada ao setor primário também vai aparecer ali. Tá? Ah, mas isso não quer dizer que não tenha outras atividades? Isso mesmo. Se não tem atividade do setor primário, e tem regiões que não tem, porque são muito desenvolvidas, elas possuem ali atividades do setor secundário e principalmente do terciário, já que nós estamos falando de um país desenvolvido. Certo? Conforme também nós analisamos ali a Europa para o norte, vocês vão ver que essas atividades agrícolas elas vão ficando mais específicas, né? Ligadas mais a pastoreios. Tá? Por quê? Porque é mais frio. Então, você produzir nessas regiões mais frias fica mais difícil. Tá? Então, você destina ali para outros tipos de atividades. Né? Somente na época do inverno. Agora eles estão no verão. Agora tá bom lá. Mas quando começar o inverno, que aí é o nosso verão aqui, inverno para eles lá, aí essa atividade agrícola ela fica mais condicionada ao sul da Europa. Né? Principalmente ali Itália, né? Os países que estão mais próximos do Mediterrâneo, Espanha, Portugal, Grécia, né? São países ali vão se destacar por esse tipo de atividade, né, do setor primário, tá? Carol, você levantou a mãozinha. Quer falar alguma coisa, Carol? Eu não entendi ali no slide anterior o que que é especialização regional valorizada. Tá, vamos lá. Aqui eu falei para vocês sobre essa produção, né, na Europa, tá? Aí vem lá, ó, existe uma grande variedade produtiva, né, de acordo com a condição climática do continente, certo? Então você tem vários climas na Europa, como vocês sabem, né? Nós temos clima polar, aí nós temos clima temperado, né? Subpolar, temperado, aí nós temos o Mediterrâneo, certo? Quando ele fala ali, ó, especialização regional, valorizada pelo sistema de redes comerciais que há entre elas. Primeiro, o que é regionalização? Regiões. Tá? Nos Estados Unidos, essas regiões recebem o nome de belts. Né? Aqui no Brasil, no passado, nós tínhamos os arquipélagos. Então, tinha o arquipélago da borracha, o do charque, o do leite. O Brasil também teve isso. Tá? Essa especialização regional significa a região conforme a condição climática e também conforme o país. Por exemplo, o sul da Itália, ele se destaca ali na produção de uvas. Então, uma especialização regional do sul daquele país, do sul da Itália. Tá? Então, isso é a especialização regional. E aí, o sistema de redes é o sistema de rede que a gente aprendeu mesmo. Rede de transporte e rede de mercado. Tá? Então, do setor terciário. Então, você produz naquela região ali o vinho e você já manda para o comércio na região norte, que é onde tem a maior concentração populacional. Estou dando exemplo da Itália, né? E assim vale para os outros países. Tá certo? O gado, por exemplo, gado brasileiro, produzido aqui no centro-oeste, abatido, ele sai do campo, vai para o frigorífico, do frigorífico ele vai para onde? Para o mercado. E lá nós consumimos. Então, essas são as redes comerciais. Tá? Então, um setor abastece o outro. O gado, ele abastece a indústria, o frigorífico, que depois abastece o setor terciário, o comércio, o mercado. E assim por diante. Beleza? Então, a regionalização ali, ó,
especialização regional tem a ver com isso aqui, Carol. As regiões que produzem, tá? E o que elas produzem. Então, cada região da Europa vai produzir um tipo de atividade. Assim como nos Estados Unidos, nós temos também uma especialização regional. Cada região dos Estados Unidos, cada belt produz lá um tipo de atividade. Aí vai ter a Cotton Belt, né? Vai ter lá as belts lá do belt do milho, belt da soja, né? E assim vai, tá? Belt do leite, assim vai. No Brasil, nós não temos mais isso porque as regiões elas se misturaram. Então, você tem ali regiões que produzem muita soja, mas aí você tem uma propriedade que já produz o milho, aí o outro que já cria gado, então está misturadão aqui. Né? Lá para eles, não. Lá está separado por regiões porque a condição climática deles lá, né? A condição climática deles é diferente da nossa. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender essa especialização regional? Significa que cada região vai produzir um tipo de atividade e elas estão interligadas pelas redes. Tá? Lembra que quando nós falamos de União Europeia, lá atrás eu falei para vocês, eles usam muito um sistema aí, um modal, que é o hidroviário, porque o hidroviário é mais barato. Tá? O hidroviário ele tende a ser mais barato. E o fato dele ser mais barato e ele estar bem distribuído, esse sistema, os países europeus eles conseguem se comunicar muito mais fácil. Serve para as indústrias, mas serve também para o abastecimento agrário. Beleza? Bom, alguém quer perguntar mais uma coisinha? Sim, não? De boa? Deixa eu ver aqui o próximo. Política agrícola protecionista. Eu vou começar falando dessa política agrícola protecionista, mas eu retomo ela na próxima aula. Tá? Então, eu só vou trabalhar aqui o termo rapidinho, porque senão o Marcão me derruba na sequência, para eu poder fazer a chamadinha também. Essas políticas agrícolas aqui, o protecionismo significa ali, esse termo vem de proteger. Então, você está protegendo um setor econômico seu. Tá? No caso aqui, protegendo quem? A agricultura. Tranquilo? Quais países fazem isso? As grandes potências agrícolas. Elas protegem esse setor. Por quê? Porque dentro desse setor aí existem pessoas que investem em capitais, né? Que são os grandes produtores rurais. E atrás desses grandes produtores rurais, hoje, nesses países desenvolvidos, também existem as modernas empresas agrícolas, que também estão ali tirando, né, a sua fatia, a sua porcentagem de lucro, então também estão participando. Brits, rapidinho. Eu acho que a Gasal caiu. Vê se ela já pediu para entrar de novo, por favor. Tá. Beleza. Então, existem essas medidas protetivas, né? A proteção do governo em relação, tá, a esses setores. É claro que vocês vão lembrar assim, mas dentro do capitalismo, o neoliberalismo não permite isso, né? Não permite protecionismo. Mas por que as grandes potências fazem isso? Por que os Estados Unidos faz isso? Estados Unidos faz protecionismo na indústria e faz protecionismo na agricultura. Porque ele não quer perder ali a sua hegemonia. O Brasil tende a fazer isso também porque quer ser hegemônico. Tá? E é isso que a gente tem que entender nesse primeiro momento.